noite de sexta-feira, dia 21, aqui junto com o presidente do PMDB, na primeira reunião para o lançamento da pré-campanha, né, das eleições 2016. E falamos aqui com o presidente do PMDB, doutor Dori Mocó. Boa noite, doutor. Boa noite, nobre jornalista Carlos Alberto, um grande amigo que a gente tem aqui. E dizer a você que com muita alegria, com muita satisfação e orgulho mesmo, dizer que isso foi só um aperitivo do que será a nossa campanha. Isso aqui é uma pré-campanha, nós tínhamos aqui aproximadamente 500 pessoas. Então isso mostra a força com que vem essa coligação. Para informar melhor para os nossos leitores, a coligação do PMDB hoje aqui, casa cheia, a primeira reunião. Qual é a coligação? Quais são os partidos coligados? Vamos informar para os nossos internautas os partidos realmente coligados hoje. Ok, nós temos 7 partidos coligados. Talvez eu cometa o pecado de esquecer algum, mas nós temos o PMDB, que está fornecendo o vice, candidato a vice-prefeito. Nós temos o PTC, que é o candidato Ney. Nós temos o PHS, nós temos o PR, o PRTB, o PSL e o DEM, que é um dos grandes partidos dessa coligação. Quanto aos demais, está assim bem avançado conversas, até por questão de sigilo, para facilitar a negociação que a gente está, esses acertos políticos, as conversas políticas, para que o nosso adversário, se eu adiantar aqui, o nosso adversário redobrará os esforços deles. Então eu prefiro não dizer, mas deixar aqui que nós estamos trabalhando, fortalecer essa aliança nossa. Os pré-candidatos a vereadores são um total de 21, como o senhor citou aqui em reunião. E vereadores fortes, pessoas novas e também pré-candidatos que já são também vereador junto ao município. Sim, nós temos 2 candidatos com direito à reeleição, direito à reeleição, e são vagas natas do partido, nós vamos preservar. E eu diria que são 2 gigantes do voto Idapaci, que é o vereador Tião Rivirão, que lança o seu filho, e o vereador Hérito Kiboi, que é uma figura expressiva do nosso partido e do legislativo local. Ele tem feito um trabalho à altura e tem sido reconhecido como tal. Mas nós, como pessoas novas no mundo político, pleiteando a candidatura, pleiteando uma vaga legislativa, nós temos pessoas da mais expressiva força política, que até me causou surpresa agradável, né? Gente nova no cenário político, mas que veio com toda a força e capacidade de ser eleito e renovar aquela Câmara de Vereadores, porque ali alguns, com certeza, se o povo tiver consciência mesmo, na hora de dar o seu voto, grande parte daqueles que ficaram lá, abraçaram aquilo que havia de ruim em Itapaci, esses deverão ser varridos, né? A população, acho que assim entenderá. E do nosso lado, que a gente apresenta para a sociedade de Itapacino como candidato, para que ele seja escolhido, gente da mais alta qualidade, da mais alta estirpe, e gente com tradição na nossa cidade, capaz sim de assumir essa responsabilidade e dar conta do recado. Doutor, depois dessa reunião com sucesso, qual é a diretriz, qual é o próximo passo? Bem, agora veja bem, nós vamos fazer uma reunião com os nossos pré-candidatos na quarta-feira, possivelmente terça, mas mais possivelmente na quarta-feira, onde nós falaremos das legalidades, do que pode e o que não pode nessa campanha. Nós falaremos das documentações necessárias, preparando já também para a convenção, que será na sexta-feira, dia 29, e também temos que fechar o nosso plano de governo, que nós temos que apresentá-lo junto com o registro de candidatura. E quero deixar claro aqui que o plano de governo agora leva à prática enganosa da política. Eu faço um plano de governo bonito que todo mundo sabe que eu não vou executá-lo. Isso é estelionato eleitoral que agora tem se constituído em crime. Então nós vamos fazer um plano de governo factível, que a população vai ver e entender que é factível, que nós não estamos enrolando ninguém. Então nós vamos trabalhar nisso e nós vamos trabalhar na formação da equipe de campanha, que é extremamente importante. Por isso que nós tínhamos uma necessidade de fechar logo essas alianças, como nós fechamos. Os outros partidos que tendem a vir ao nosso lado, porque muitos vêm quando fareja o poder. E o poder vai estar desse lado aqui, né? Me parece que a expectativa de poder mudou de lado, está aqui agora, né? Então eu tenho certeza que será reforçado. Mas enfim, nós vamos já, respondendo objetivamente, semana que vem, trabalhar duramente a formação da equipe de campanha. O senhor citou uma situação muito importante, né, e uma questão muito importante da política. A política se estreitou o seu tempo, o de 90 passou para 45, e uma coisa que eu queria que o senhor salientasse em relação aos valores, né, porque a política esse ano 2016, ela será praticamente
não terá compra de voto, né? Fala um pouquinho para nós a questão das leis, né? Para a gente informar os nossos eleitores. Olha, isso é muito importante. Nós tivemos agora uma mini reforma eleitoral. E quem fixa o valor de cada gasto agora não é mais o candidato, por exemplo, candidato a vereador, não é mais o candidato a prefeito nem vice-prefeito. Quem fixa esse valor é a Justiça Eleitoral. Como? Como que a Justiça Eleitoral pode fixar? Ela pegou como valor, por exemplo, numa determinada cidade ou determinado município, o maior gasto, por exemplo, para prefeito. Aquele da última eleição, 2012, aquele gasto para a eleição da agora, aplica-se 70% daquele gasto, é o que pode gastar agora. Para vereador é a mesma coisa. Citando como exemplo Itapaci, 70% do maior gasto para a campanha declarado na Justiça chegou-se a um valor de R$ 10.163 que cada vereador pode gastar. Isso considerando que seria 2012. Corrigido, esse valor é 13 mil e pouco. Cada vereador aqui da Itapaci pode gastar 13 mil e poucos reais. E prefeito pode gastar até 267 mil reais. Então veja bem, se no passado Itapaci tinha campanhas aí de 800 mil, 1 milhão, hoje é 267 mil que o prefeito pode gastar. E o vereador é 13 mil e os quebrados. De forma que aquele que achar que vai fintar a justiça, que vai fintar a lei eleitoral, pode até ser eleito, mas vai perder o mandato. E eu quero dizer a vocês, quero deixar claro, para quem é candidato, para a população, que o TSE, ou seja, a Justiça Eleitoral, está em débito com o povo do Brasil, está em débito com o brasileiro. De que forma? TSE, a Justiça Eleitoral, passou a ser a maior lavanderia de dinheiro roubado pelo mundo político. Ou seja, as empresas, como nós vimos aí na Lava Jato, roubava do poder público e passava por baixo do pano para os partidos políticos e para os candidatos. Esse dinheiro era roubado. Mas como era prestada a conta, o TSE aprovava, a Justiça Eleitoral aprovava, então ficou-se lavanderia de dinheiro. Dinheiro ruim, dinheiro roubado, transformado em dinheiro bom. Então a Justiça Eleitoral está em débito com o brasileiro, ela quer resgatar agora, quer resgatar o crédito perdido. Então, não se iludam, candidatos, eu vou falar isso para os nossos candidatos, tenham firmeza e o eleitor também vai saber, nós vamos falar sobre isso, está falando constantemente, o eleitor tem consciência que não tem como comprar voto. Se ele gosta daquele candidato dele, quer elegê-lo, não peça dinheiro, não o force a gastar, porque ele vai ser pego até pelo concorrente dele. Pois essas são as informações do Dr. Dori Mocó. Eu quero lembrar você, internauta, ouvinte, leitor do Jornal Vale Notícias, que nós voltaremos a falar melhor e mais aprofundadamente nessa questão. Porque o Dr. Dori Mocó, além dele ser um político conhecido da cidade, ele é advogado, está por dentro das leis. E é muito importante nós esclarecermos para você, eleitor, ouvinte e, claro, né, internautas, o andar da carruagem das eleições próximas, né? E o senhor, como advogado, né, e um político sério, com certeza, o senhor acha que o que aconteceu no Brasil e vem acontecendo, isso vai servir de uma moralização na política brasileira a partir dessas eleições, ou ainda não vamos tardar para 2020? Não, eu acredito nisso piamente, é um passo de cada vez. Hoje nós temos como mundo civilizado a Europa, o velho continente, mas nós temos que lembrar que os europeus já foram bárbaros, não é? Hoje eles são civilizados, mas eles já passaram por um processo de depuração. Então a nossa sociedade pôde, essa história que aconteceu, o que a Lava Jato está mostrando aí para os brasileiros, para a sociedade de modo geral, o que é que acontecia nos bastidores do mundo político. Então, como isso todo mundo agora viu e se enojou disso, é um avanço que nós teremos. Eu acredito num passo. Não vou dizer que acredito num passo gigantesco, mas eu acredito num passo. E é um de cada vez que a gente consegue chegar lá. Eu acredito, sinceramente, se você me perguntar 100% nós vamos varrer a malandragem, não. Mas nós demos um passo importante no rumo de um dia termos eleições limpas, elegendo pessoas compromissadas, com o ideal de ajudar o próximo, de fazer da política um meio de ajudar o semelhante, com grande ideal e com compromisso. Quer dizer, os malandros serão automaticamente varridos do mundo político. Muito bem, tá aí as palavras do Dr. Dori Mocó. O Jornal Vale Notícias agradece aí a entrevista e nós voltaremos a nos falar aí nas eleições 2016.
Obrigado. Eu tenho convicção que nós escolhemos o melhor para Itapaci, é o que nós apresentamos para a sociedade hoje. Esse é um pontapé. Nós tínhamos aqui aproximadamente 500 pessoas ou mais, né? E agora cada um está consciente, cada um fazer o seu papel. Nós precisamos trabalhar. Não tem eleição ganha, né, de prévia, assim como não tem jogo, né, decidido anteriormente. Nós precisamos ir para a campanha. Nós temos tudo para ganhar, porque nós temos o de melhor para oferecer para a sociedade. Nós temos um adversário cheio de ardil, não é? Mas nós temos pessoas capacitadas, inteligentes e mais do que isso, compromissado com a verdade, compromissado com os destinos de Itapaci. Então eu não tenho dúvida, depende de cada um de nós, e eu como presidente de partido, como filho de Itapaci, como cidadão itapacino, estarei participando diuturnamente dessa campanha, que eu tenho certeza que esse é o melhor caminho para Itapaci. Me coloco também à disposição, como advogado, como cidadão, para qualquer momento estar falando com vocês, que é sempre um prazer. Ok, nós que agradecemos. Muito bem, está aí o Jornal Vale Notícia nas eleições 2016.